pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Vamos analisar o gráfico, vamos ver o que o gráfico está fazendo. Um horário agora que a movimentação já começou a ficar diferenciada, já começou a fazer um trabalho de volatilidade muito alto. É a virada de horário, né? Esse horário de 1 em 1 hora, ele começa a virar o tempo e transações. Tem gente que se posiciona lá no Forex, né, em alguns horários. Eu vou fazer uma entrada aqui, ó, porque eu acredito que ele vai continuar acima do canal de 50%. Simples, eu fiz o meu olhar aqui, estou compreendendo a movimentação gráfica, fiz tudo aquilo que eu falo para vocês de análise que eu vejo e vi ele trabalhando acima do canal de 50%. Então, se ele está sendo corrigido acima dos 50%, olha aqui, ó, ele está corrigindo acima dessa região. Então, se eu olhar a análise gráfica, se eu olhar a fase, o ciclo, aonde o gráfico está, eu não tenho erro, eu já sei o que fazer. A única coisa que eu tenho que fazer é ter disciplina. Disciplina. O que é disciplina? Esperar o momento certo. O que acontece com muitos de vocês é vocês não têm disciplina. O que é isso? Disciplina nada mais é do que você ter um entendimento que existe um momento certo para se fechar um candle, se abrir uma nova oportunidade e você fazer suas entradas. Então, se você analisar todo o movimento gráfico, eu fiz toda essa movimentação, esse olhar disciplinar no gráfico. Meu mouse está enroscando aqui. E neste momento aqui, eu entendi que eu poderia fazer uma compra. Ah, Cadu, você fez uma compra então? Porque aqui apareceu este candle, que muitos chamam de martelo, e essa sombra gigante. Não. Eu fiz a entrada ali porque existe um contexto gráfico de compra. Existe um contexto gráfico que o preço está sendo negociado na demanda e que existe uma força gráfica impulsionando a correção dos preços. Por quê? Ele tem que fazer uma correção, teoricamente, né, pelo menos até os 50% desse canal. Quem é novo aqui no canal, está chegando agora, entende que eu faço sempre o quê? É essa movimentação do canal. É assim que eu vejo o gráfico e é assim que eu consigo entender toda a movimentação do canal. E como que eu vejo isso? Com disciplina. Uma palavra que você tem que ter na sua mente é disciplina. Aí durante a disciplina eu vou ver o gráfico, que nada mais é do que suas estruturas, fases, ciclos. Aí eu vou ver regiões. Que regiões são essas? De suporte, de resistência, os canais. Aí eu vou ver o que? Tendência, tendência de impulsão, de lateralização, de correção. Aí eu vou ver os candles. Existe algum padrão de correção? Quantos candles formam aquela região? São candles de força? São candles de fraqueza? Então, dentro de uma disciplina, eu vou fazer o que? O meu contexto gráfico. Eu vou fazer a minha análise de contexto, mas eu tenho que ter uma disciplina. Eu acabei de falar para vocês, ó, que ele tinha que corrigir, ó. Olha isso. Tá vendo? Agora você fala assim, pô, Cadu, como é que você sabia disso?
Porque a movimentação gráfica me mostra, quando você aprende a ler o gráfico, você entende a movimentação gráfica. Eu consigo compreender da onde ele veio para onde ele está indo. E alunos também são assim, ó, antes da gente fazer as nossas outras entradas, ó, olha isso aqui. Melhor investimento que já fiz em minha vida. Muito obrigado por tudo, professor. Minha visão mudou, assim como o meu mindset e as minhas entradas. Mais uma vez, obrigado. Esse é o Márcio, falando sobre o que é aprender análise, né? Olha aqui esse outro amigão aqui, nosso aluno. Boa noite, professor. Sei que não foi um dia muito legal por outros fatores, mas estou passando aqui para dizer quanto sou grato por sua vida. Obrigado por tudo. E o que significa isso aqui? O aluno está caminhando sozinho, ele já sabe o que fazer. Tem o contato, tira as dúvidas, olha as entradas perfeitas. Sim, mas quando você aprende, você não depende mais de ninguém depois, sabe? Essa tal de sala de sinais, tal de robô, gente, isso é perder tempo. O que você tem que fazer é aprender a ler o gráfico. Olha aqui, eu não falei que ele podia parar aqui nesse 50%? Dá uma olhada, o que está acontecendo aqui? Olha aqui o que está acontecendo. Ele fez o que aqui? Uma correção. Ô Cadu, você, como é que você sabia disso, que ele ia fazer essa correção aqui? Não é que eu sabia, todo dia é igual. Todo dia é igual. Quando você disciplina sua mente a entender a movimentação do gráfico, a compreender o que acontece no gráfico, todo dia é igual. Todo dia é igual. E outra coisa, gente, falei a respeito dos alunos aqui, se você quiser adquirir o treinamento fechado, o e-book, falar comigo no direct do Instagram, falar comigo no WhatsApp, no Telegram, os canais oficiais de contato comigo estão aqui, ó. Estão na descrição dos vídeos do YouTube, toda a descrição de vídeo do YouTube. No final da descrição estão os links oficiais aqui. Se você quiser adquirir o treinamento também, o treinamento está aqui, ó. O treinamento está aqui no link do canal do YouTube. O meu Instagram está aqui como link no canal do YouTube, no banner. O Telegram, o canal, está aqui como link do YouTube. Qualquer coisa que seja fora isso aqui não pertence a mim, tá bom? Cuidado por aí, cuidado. Então, esse é o Instagram. Aqui está o meu Instagram. Aqui está o link do treinamento, caso você queira. Aqui está as questões de EAD, para quem quer saber, testemunho, a estudar as análises que eu posto todo dia lá. Então, esse é o meu Instagram oficial, tá bom? Assim como a página de venda. Minha página de venda é essa venda aqui, ó, para o treinamento, tá bom? Não existe outra página. Eu não tenho afiliado de venda de treinamento, eu não tenho secretária, eu não tenho equipe, sou eu, o preço é esse, sou eu que faço tudo isso. Quer falar comigo? Esses são os contatos para falar comigo. Esse é meu WhatsApp, esse é meu Telegram, que está aqui nessa página oficial, onde você acessa por esse site, tá bom? Então cuidado, gente, só estou passando aqui para falar isso para vocês porque hoje em dia tem muita gente malvada aí e pode se passar por uma pessoa que não é, tá bom? Então, muito cuidado nessa hora. Então vamos voltar lá para as nossas análises. Hoje é um domingo, né? Domingo abençoado. Que essa aula de hoje sirva para você fazer o quê? Um desfecho da continuidade do seu trabalho durante essa semana. Você percebeu que eu falei muito de suporte e resistência essa semana. Por quê? Eu percebi que muitos de vocês, mas muitos mesmo de vocês estavam com dificuldade de entender alguma coisa do suporte e resistência. Então o que eu procurei fazer aqui? Eu procurei trazer para vocês uma semana densa, com muito material voltado para suporte e resistência. Depois eu vou deixar aí como se fala? É teste que fala? Não sei. Uma enquete, né? Uma enquete, tanto aqui como lá no canal do Telegram, tanto aqui no YouTube, sobre o que vocês gostariam de ver. Então eu falei bastante sobre suporte e resistência. Talvez você queira falar um pouco, pensar um pouco sobre tendência, um pouco sobre gráfico, um pouco sobre candle. Então, o que vocês acham de melhor para a gente ver aí,
fazer um trabalho pesado também. Olha esse movimento gráfico aqui. A gente consegue já entender que o gráfico está fazendo o quê? Ele está numa tendência de baixa. O gráfico está numa tendência de baixa, eu vou comprar? Não. Do jeito que ele está aqui, não. Existem momentos que eu posso comprar? Existem, mas do jeito que ele está aqui, eu não posso pensar em comprar. Então, esquece Euro JPY. Vamos para o AUD/CAD. Olha aqui o preço chegando nessa região. Eu posso pensar numa venda aqui? Eu posso, mas depende de como ele formar aqui uma estrutura de continuidade. Então, se ele formar muita volatilidade, né? Muita mesmo. Se ele fechasse um pouco mais abaixo aqui, mostrando um pouco mais de força de movimentação de correção, eu entraria nele. Então, por enquanto, não vou correr o risco. Vamos para uma outra análise. GBP USD, tendência muito de alta. Vou pensar em venda? Não, vou pensar em compra. Então ele está no momento de compra aqui, também não está agradável. Vamos girar para outro gráfico. Quando você entrar em um gráfico e perceber que não tem uma condição clara de compra ou de venda, simplesmente você fecha o par de moeda e vai para outro. Você não tem que ficar escravizado na frente de um gráfico, numa visão de um gráfico. Você não tem que ficar na frente de um gráfico. Por exemplo, agora, dá uma olhada nisso aqui. Esse monte de pavio aqui. Isso aqui, cara, não é de Deus. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui é para... Você faz a sua entrada aqui, ela abre aqui e fecha aqui. Por quê? Falta grana no mercado. Muita volatilidade. Cara, isso não é de Deus não. Foge disso. Foge disso. Vamos sair do USD/CAD. USD/JPY. Pelo jeito, os CADs estão todos assim, né? Olha aqui algumas linhas. Essas linhas não são de hoje. Deve ser de ontem ou de algum dia atrás aí. O gráfico chega aqui. Está longe de onde eu quero para ele fazer alguma coisa. Não tem nada aqui para trás. Eu preciso analisar bem o que ele pode fazer nessa região. Posso pensar aqui em uma correção? Nessa região aqui? Eu até posso, mas ele ainda está com força. Eu até posso pensar, ele precisa preencher um pouquinho mais, sobe um pouquinho. Eu queria que ele viesse preenchendo aqui, mas tudo bem. A gente perde a oportunidade, mas não perde a entrada. Por quê? Ele tem esse ponto de correção ou tem esse ponto de correção. Depois o próximo ponto de correção que ele pode fazer é aqui em cima nessa região. Então ele tem essa região e essa região. Então vai aqui um detalhe de ouro para você em suporte e resistência. Aqui o detalhe de ouro do suporte e resistência. A resistência nem está aqui, como nem está aqui. A resistência nem está aqui, como nem está aqui. A resistência está nessa região aqui. A resistência está nessa região aqui. Então, por isso que às vezes você entra comprado aqui e aí o candle ele vai, continua fazendo o trabalho dele, preenche a região e depois cai. Simples assim, simples. Você tem que entender que existe uma região formada por candles. Regiões, nós trabalhamos com regiões. Olha aqui, ó. Olha o detalhe. Detalhe de ouro no suporte e resistência. Se eu fizer um candle como este, só preciso pôr uma cor nele, vai de alta. Eu não estou aqui especificando se ele é de 1 minuto, de 10 minutos, de 1 hora, de 1 semana, eu não estou especificando. Se você pudesse falar para mim onde é o suporte e a resistência dele, o que você ia falar para mim? Você ia falar que aqui é o suporte, aqui é a resistência e que existe uns 50% nessa região. Ótimo! Então o candle ele fez uma região onde tem uma resistência e tem um suporte. Então isso aqui para mim na análise gráfica
que ninguém te ensina essas coisas, só eu. Isso aqui é uma região. Isso tudo é uma região. Isso tudo é uma região. Por isso que você tem que entender o contexto gráfico e o que ele está querendo dizer. Aí você me pergunta assim, Cadu, mas e se o candle fechar assim? Opa, vamos mudar isso aqui, né? Vamos fazer outro. Cadu, mas e se o candle, esse mesmo candle de alta, tem que mudar a cor, né? Esse mesmo candle de alta, ele fechar assim? Pois bem, você tem o que aqui, ó? Você tem uma região de resistência, e você tem o que aqui? Os 50% do movimento gráfico funcionando aqui. Então você tem a sua resistência, você tem o seu suporte. Só por causa do pavio? Só por causa do pavio, que na verdade o pavio nada mais é do que o ponto máximo de fechamento do candle, em taxa, em valores, e o fechamento. E o ponto de abertura do candle, ponto mínimo, né, que ele pode fazer, e o fechamento. Então, isso aqui, ó, é uma região de suporte e resistência. Então, detalhe de ouro do suporte e resistência. Você tem que ter disciplina para o preço chegar nessas regiões dentro de um contexto. Então tá, Cadu, então você está querendo dizer que eu entendi isso, que eu não sabia, ninguém me falou, ninguém falou do suporte e resistência dessa forma, você está ensinando pela primeira vez, tá? Então quer dizer que ele chegou aqui nessa região, eu posso vender? Ele chegou aqui nessa região aqui, eu posso comprar? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é assim que se enxerga suporte e resistência. Esse que é o detalhe de ouro do suporte e resistência para você entender na movimentação do gráfico. Agora, se você pode comprar ou vender, existe uma movimentação. Olha aqui, ó, eu não havia comentado com você sobre este movimento, ó, ele segurou aqui, agora ele está vindo fazer esse movimento aqui. Lembra que eu comentei com vocês? Então, onde está a resistência aqui? A resistência ela está tanto nessa região como aqui, ó, nessa região de cima. Eu posso fazer uma entrada de venda? Posso. E se ele romper isso aqui? Se ele for buscar lá acima, ele vai num outro ponto mais alto. Então, quer dizer que ele pode romper isso aqui? Pode, mesmo porque ó, ele está fazendo aqui, ó, uma estrutura de alta. Ele pode romper essa região a qualquer momento, mas eu entrei bem colocado. Eu entrei no máximo dessa região. No máximo dessa região. Isso vai depender o quê? Da força do candle naquela região. Então, depende da movimentação gráfica e da força gráfica que está localizada nessa região, eu posso ser bem sucedido ou não. Tem muitos alunos, por exemplo, que mandam, falam assim, eu fiz uma entrada para venda e o candle terminou positivo, mas mesmo assim eu ganhei. Por quê? Né? A pessoa me pergunta. Justamente por isso. Por quê? Porque você tem uma região. Nessa região aqui, ó, nós entramos muito bem colocados. Ó. Eu entrei no máximo da região do suporte, da resistência. Você conseguiu compreender? Olha isso. Olha isso. Aqui é skin the game. Né? A gente ensina e faz. Ensina e faz. Então dá uma olhada. Entenda isso. Ó. É a região de ouro do suporte e resistência. Detalhe de ouro para você. Você nunca mais errar isso. Dá uma olhada. Então existe uma região. Por que eu vou entrar aqui se eu tenho o máximo da região aqui? Aguarda, espera. E o que isso tem a ver na nossa mente? Isso tem a ver com disciplina. Com disciplina. Eu não sei se vocês perceberam, mas quem fica até a final dos vídeos, assiste toda a aula, entende o que eu falo, o que eu explico aqui, fica até o final, essa pessoa vai aprender muito. Tem muita gente aqui que sai faltando 2, 3 minutos, 4 minutos, achando que eu vou falar mais do mesmo, e eu deixo sempre o ouro aqui para o final. Aí a pessoa perde a explicação, porque existe um fechamento educacional. Quando se fala, não é balela. Olha aqui,
olha aqui a região de suporte e resistência. Essa aqui é a região de suporte. Região, ó, isso aqui é a região de suporte, resistência. O preço pode vir o máximo da região e fazer a correção, o preço pode chegar em meio à região e fazer a correção, ou ele pode fazer a correção já antes da região. Então, é isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. Detalhe de ouro no suporte de resistência, não adianta você entender o que é suporte de resistência, você tem que ter disciplina. Disciplina. E isso você só consegue quando a razão está acima da emoção. Acima da emoção. Suporte de resistência tem que ter disciplina. Eu entreguei esse detalhe de ouro, essa dica de ouro. Dica de ouro para operar suporte e resistência. Essa é a dica de ouro. Ninguém te ensina isso. Essa é a dica de ouro que eu trago aqui para você nesse domingão abençoado aqui. Para durante a semana você colocar isso nas suas realizações do mercado. Quem é do treinamento fechado sabe disso, tá? E eu estou passando para você aqui também abertamente. Então, adianta só entender então onde é o suporte de resistência? É claro que não. Existe um contexto gráfico. Antes de apertar o botão ali, eu entendi o gráfico, eu entendi as regiões, entendi a tendência, vi os candles, eu olhei o volume, analisei o volume aqui. Você acha que não, mas eu analisei o volume e aí sim, no suporte e resistência, na hora que ele me deu a oportunidade de fazer a entrada, eu entrei. E como você consegue chegar a esse ponto de raciocínio, fazendo o desfecho dessa movimentação gráfica e entendendo a causa do movimento? Porque não adianta eu saber que o suporte e resistência ele tem essa região e eu prefiro pegar aqui no máximo da região se eu não sei a causa da movimentação. Você precisa saber a causa da movimentação no gráfico para poder ser assertivo. Então, não adianta você ter esse entendimento de dica de ouro aqui de suporte de resistência se você não sabe a causa da movimentação do preço. Então, existe uma causa para tudo. Existe uma lógica para tudo. E você tem que entender essa lógica. Lá no treinamento fechado é assim que eu trabalho com eles. Hoje nós temos lá 100 videoaulas, do 1 ao 100. E é um passo a passo, módulo a módulo. Se você estudar de forma correta, se você fizer com que você entenda essa lógica que existe por trás do mercado, essa complexidade, esse perde e ganho que você está tendo, ou essas derrotas que você está tendo, você consegue virar isso. Você mesmo. É você quem faz isso, não sou eu. Eu só mostro um caminho. Eu só mostro para você, eu falo assim para você, ó, aqui tá o rio. Eu vou falar assim para você. Eu vou falar para você, ó, aqui tá o rio. Aqui tá o rio. E aqui tá o gramado próximo, né? Aqui tá o gramado. Aí eu vou te explicar, eu vou falar assim, ó, você tem que fazer o seguinte, você tem que armar a vara de pescar de um jeito assim, e aí você vai fazer e vai trabalhar de uma forma assim que o peixe está lá. Então aí você vai fazer sua pescaria. Então é você quem vai fazer sua pescaria, não sou eu. Eu te mostro onde está o gramado, e eu te mostro onde está o rio. Opa, o rio não pode ser verde, né? A não ser que esteja com lodo. Eu te mostro onde está o rio. Eu te mostro qual é o melhor equipamento para você fazer sua pesca. Eu te mostro quais são os peixes para serem pegos. Te mostro qual é a técnica da pescaria. Porém, quem vai pescar é você. É você. Então, quando eu entrego uma dica de ouro como essa aqui, de suporte e resistência, se você não tiver o conhecimento da movimentação da causa, você não vai conseguir encaixar esse contexto. Você entendeu? A análise gráfica é um contexto. Por isso que você fala assim para mim, então por isso que quando eu entro em retração, a chamada retração, eu tracei uma linha aqui, eu tinha traçado uma linha aqui nessa resistência. Aí ele tocou, eu entrei, aí a vela vem, preenche aquele lugar para depois virar.
depois ela modifica. Aí o que acontece? Aí eu perco, toda vez é igual. Você conseguiu compreender por que acontece isso? Porque você não tem observado esse fator dentro de um contexto. Aí se na retração, talvez você trabalhe com retração, se você não entender o contexto, você não vai entender nunca que a vela vai fazer uma retração em fluxo naquela região. Se você trabalha com aquilo que te ensinaram de tocou na linha, entrou, nunca que você vai conseguir ter resultado. Porque sua linha está aqui, como é que você vai ter resultado? Mesmo que sua linha estivesse aqui, o que aconteceu? Se sua linha estivesse aqui, você ia entrar e ia perder. Se a sua linha estivesse aqui, você ia perder a oportunidade porque ela não chegou na linha. Ela não chegou na linha que você traçou. Você entendeu que não adianta fazer a linha e chegar na linha, tocar e entrar? Você percebeu que não adianta fazer uma retração, a chamada retração de fluxo, o pessoal fala aí? Não adianta. Você tem que entender a movimentação do gráfico. Você tem que entender a causa do preço. A causa muda. A causa modifica. Gente, é a mesma coisa que um carro. O mercado é uma analogia do nosso dia a dia. O carro, ele funciona a gasolina. Aí você vai lá e coloca água. O que acontece com o carro? O que acontece com o carro? Ele não vai sair do lugar. Por quê? Porque o carro não presta? O carro é ruim? O carro está quebrado? Não. Porque houve uma causa. Qual foi a causa? Você colocou gasolina, você colocou água no lugar da gasolina. Ele não vai sair do lugar. Aí você chega lá, o carro é gasolina. Aí você vai lá e coloca uma gasolina aditivada. Então vamos pôr aqui o G aqui do lado. Você coloca uma gasolina aditivada. O que vai acontecer com o carro? Ele vai andar melhor, vai andar mais forte, vai ter mais potência nas subidas, vai ter mais torque. Por quê? Nossa, você modificou o carro? Você levou o carro no mecânico para melhorar? Você fez o quê? Não. Existe uma causa. Você colocou uma gasolina com... Eu não sei como é que fala, né? Existem componentes dentro daquela gasolina que ajudam o seu motor a ter um rendimento com mais potência. Então o que vai acontecer? Ele vai responder melhor. Porque existe uma causa. Existe uma causa para aquilo. Então o gráfico é a mesma coisa. Existe uma causa para a movimentação. Existe uma lógica para a movimentação. É uma complexidade que quando você entende a lógica se torna simples. E é isso que a gente faz no treinamento Hamster. A gente pega a complexidade do mercado e transforma isso numa questão lógica. Sendo lógico, ele se transforma em simples. E aí todo mundo consegue entender, desde que aprenda toda essa causa da movimentação do preço. Tá bom? Eu não quero me estender, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha uma ótima semana. Aproveite esse resto de domingo aí para estudar um pouco mais, reveja esse vídeo, veja esse vídeo novamente, estude os vídeos aqui do canal, tem muitos vídeos de estudos aqui. Tem a oportunidade de fazer um treinamento? Treinamento Hunter aí, ó, o link está na descrição. Acelera esse aprendizado aí, para de perder dinheiro, para de ficar no 0 a 0, muda logo essa vida sua aí, para com isso. Se você tem a oportunidade, não fica perdendo tempo, está com 60% de desconto, aproveita. Quer entrar em contato comigo? Direct do Instagram é a melhor forma, ou as redes sociais aí que eu comentei para você, que são as redes oficiais aqui do Cadu Rinaldi do Treinamento Hunter, tá bom? Então, te vejo numa próxima aula durante a semana, te vejo no próximo trade, fui!